Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do Cajuru, do Romário e da presença de todos vocês pela sua oportunidade de estar aqui nessa casa para contribuir nesses trabalhos extremamente relevantes para o futebol brasileiro. Eu me coloco à inteira disposição de todos vocês, que eu costumo dizer, quando fui eleita presidente do Palmeiras, não é, meu desejo e meu trabalho sempre, não é, foi trabalhar para que o Palmeiras seja cada vez mais vitorioso, mas principalmente, Cajuru, trabalhar para um futebol melhor, para que o futebol brasileiro volte a ter credibilidade, que sem credibilidade não chegamos a lugar nenhum. Então, esse é o meu principal trabalho. E eu utilizo, não é, a nossa administração, a administração do Palmeiras, para mostrar ao Brasil que realmente é possível fazermos um futebol melhor, trabalhando de uma forma séria, transparente, profissional e com responsabilidade. Não vou utilizar os 15 minutos, somente com essa abertura, e eu me coloco à disposição de todos vocês. Eu vou diretamente às perguntas. Que sugestões a senhora teria em termos de ações diretas dos clubes, federações e da CBF para que tenhamos um sistema eficiente de prevenção, detecção e combate à manipulação de resultados no futebol? O que nós, senador Romário, fazemos constantemente no Palmeiras é um processo de educação dos nossos atletas. Nós conscientizamos os meninos, principalmente os meninos da base, não é? E também nossos atletas profissionais, com relação à responsabilidade que eles têm com a profissão deles, porque é o que eles sabem fazer. Não é? Então, com relação à educação, eu acho que todos os clubes, CBF, Conmebol, FIFA, deveriam, sim, potencializar cada vez mais no intuito de conscientizar os atletas, não é? Então, é esse o trabalho que nós fazemos, Romário, é um trabalho de educação, colocando na mente dos nossos atletas que, agindo de uma forma incorreta, não é, eles podem prejudicar permanentemente o seu futuro, não é? Então, é esse o trabalho que a gente faz, de educação. Muito bem, muito bem. Aqui, nessa CPI, teve o CEO do Botafogo, uma vez, e exibiu em sessões secretas imagens de câmeras do VAR, argumentando que a edição das imagens teria prejudicado o Botafogo em pelo menos uma ocasião. Em sua experiência ao longo desses anos como presidente do Palmeiras, qual a sua visão sobre o papel do VAR? A senhora confia na atuação do VAR? Romário, sim, eu confio, sabe? Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras já teve problemas sérios com o VAR, todos nós aqui podemos lembrar que em 2022, Copa do Brasil, não foi traçada uma linha de impedimento, que aquilo prejudicou de uma forma objetiva o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um erro muito grave, sabe? Então, eu acredito no VAR, mas acredito também que existem erros, que as pessoas precisam ser mais capacitadas. E eu acredito que a CBF e o diretor de arbitragem estão trabalhando e muito para melhorar cada vez mais, não é, a nossa arbitragem. Mas eu acho que o VAR tem que continuar, sim, mas precisamos habilitar melhor as pessoas que manejam, né, mexem no VAR. A senhora é a favor de uma penalização muito dura em relação às pessoas que fazem parte dessa manipulação do futebol brasileiro? Claro que sim. Eu sou a favor do banimento.
Romário, Cajuru, sem punição, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Eu costumo dizer que a impunidade é a semente do próximo crime. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Sem punição severa. Não adianta advertência, não adianta uma carta, não. Se você participar desses esquemas que prejudicam a credibilidade, prejudicam o resultado, prejudicam o trabalho sério de outros clubes, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvida disso. Antes de seguir, o senador Carlos Portinho também quer perguntar, já que o relator Romário cedeu a divisão, mas ele volta para fazer mais questionamentos. Ele, entre as perguntas sempre qualificadas do senador Romário, ele falou sobre punição. E ali na sala, quando eu fui lhe cumprimentar, eu disse que quando eu abri aqui a primeira reunião, a minha palavra era que não havendo provas cabais, irrefutáveis, de tudo o que o senhor Joe Testor, o americano dono de 4 times no mundo, e agora no Botafogo do Rio, ele teria que ser, para mim, banido do futebol brasileiro. E a senhora Leila, já que você me chama de Cajuru, porque você sabe que eu não gosto de ser chamado de senador, né? Então você acompanhou a resposta na pergunta do Romário. E você entende que esse banimento, ele deve se estender também a quem amanhã, de forma cabal, irrefutável, provar que cometeu o crime? Exemplo, aquele jogador do Santos, com um salário de R$300 mil, que se confirmou que ele recebeu uma propina de R$50 mil. Os jogadores do Vila Nova de Goiás, que foi o primeiro a dar exemplo ao Brasil, o próprio presidente do time denunciou os seus jogadores. Você estenderia esse banimento como punição também aos outros? Cajuru, eu tenho muita liberdade de falar sobre o John Textor. Por quê? Eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, eu tenho um profundo respeito ao Botafogo, aos torcedores do Botafogo, mas eu fui eleita presidente do Palmeiras para defender, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E em momento nenhum eu posso deixar quem quer que seja desqualificar 2 títulos conquistados pelo Palmeiras. Gente, vocês sabem como é difícil conquistar um campeonato brasileiro. Eu não tenho dúvida que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo. E eu sei o trabalho que todos nós temos dentro do Palmeiras. Os atletas, a comissão técnica, todos os profissionais, o meu trabalho, que eu me dedico 100% do meu tempo à Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, conquistar esses títulos é muito difícil. Então, eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui para o Brasil e, porque perdeu um título, por incapacidade deles e por capacidade do Palmeiras, que o Palmeiras não estava disputando sozinho. Tinham outros clubes, não é? Então, desqualificar esse título muito importante do Palmeiras, tá? Então, as minhas observações são com relação à atitude do John Textor, não do Botafogo, não do torcedor do Botafogo, que eu tenho um profundo respeito, tá? Então, para ele provar, ele precisa provar tudo isso que ele está dizendo, não é? Então, o Palmeiras, não é? Nós entramos com um pedido de inquérito policial, não é, pedindo uma investigação para se apurar as denúncias, não é, que ele está fazendo, porque se ele comprova, ok, as pessoas precisam ser punidas, realmente, não é? Mas se não comprova, quem precisa ser punido é o John Textor. Nós entramos com um procedimento na esfera civil, pedindo uma produção antecipada de provas, tá? Porque ele precisa provar o que ele está dizendo, que se não provar, nós vamos ingressar com uma ação pedindo uma indenização para ele. E também na Justiça Desportiva, não é? Está tramitando, nós fizemos uma denúncia também para que ele comprove o que ele está dizendo. Resumindo, Cajuru, se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma. Eu desconheço. E do futebol brasileiro. Porque com essas denúncias
sabe? Ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol, não é? Em fazer determinada ato, não é?